Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. A paz do Senhor, amém. Graças a Deus. Nós estamos aqui nessa noite para estar orando antes de dormir, nessa oração da noite, amém. Nós cremos que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Irmãs, eu quero agradecer ao Senhor pela vida de todos vocês que entram, que comentam, que colocam um amém. E nós estaremos orando nesta noite. Não é bom dormir sem antes orar, irmãs, porque quando nós deitamos na nossa cama, ficamos ali absortos. Se não é Deus guardando a nossa vida, se não é o anjo do Senhor nos guardando, irmãs, a Bíblia vai dizer que se não forem as misericórdias do Senhor sobre a nossa vida, nós já teríamos sido engolidos vivos. E é muito profundo isso. E não é bom começar o dia e nem terminar, o dia e ir para a nossa cama, para o nosso quarto, dormir. E, aliás, toda a nossa casa, toda a nossa vida, ela tem que ser regada através da oração. Irmã Raquel, tudo deve ser, regado à oração. A nossa casa, o nosso quarto, o quintal, a garagem, os umbrais das portas, dos portões. Irmãs, eu penso assim, amém? Você tem todo o direito de discordar, mas se você concorda aqui com o que eu estou falando, coloca aqui um amém. Irmã, eu concordo. Se você concorda, E quando eu falo isso, irmãs, eu estou me lembrando aqui, sabe de quem? Daquele povo que Deus falou, para Moisés, que ele, o próprio Deus, iria destruir os egípcios. E que o próprio Deus iria permitir o anjo da morte passar, irmãs. E era para ungir os umbrais das portas. E vivemos em um contexto hoje onde o espírito da morte está por aí, Irmãs, então a nossa vida, a nossa casa, ela precisa estar selada com o sangue do Cordeiro. Você orar pedindo a Deus. Olha que eu me lembro aqui daquele fio de escarlata também vermelho lá de Raabe. Aleluia. Lá naquela janela, irmãs. Isso é um mistério. E eu quero profetizar antes de orar aqui, irmãs, que o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus de Nazaré, está sobre a sua casa, está sobre a sua vida, está sobre a sua família, está sobre também esse carro, essa bicicleta, essa moto, essa motocicleta. Eu não sei, como que você anda, Até sobre os nossos calçados também, guardando os nossos pés, Então, antes de orar, vamos orar. Depois eu vou compartilhar aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. Eu estou falando aqui o que Deus vai me dando aqui, Não tinha nada assim programado nessa noite para estar falando antes, Eu tenho sim a palavra aqui que Deus colocou no meu coração. Mas isso que eu estou falando aqui é Deus direcionando. Então, vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus bendito, Pai amado, Deus de poder, Deus grande, Deus eterno. Muito obrigada, Senhor, pela Tua graça, pelo Teu poder, pelo Teu mover, Senhor. Continua abençoando o Teu povo, a Tua igreja. Continua, Senhor, abençoando aqueles que precisam, necessitam. Ó Pai, nessa noite, repreenda todo mal, todo espanto, todo terror noturno. Ó Pai, toda seta que voa de dia, toda peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio-dia. Ó Pai, guarda, Senhor, repreenda todo espanto, todo terror noturno, tudo que não provém de Ti. Ó Deus de vitória, Deus grande, Deus eterno. Ó Pai, nós clamamos a Ti, clamamos ao Senhor e colocamos, meu Pai, diante do Senhor
Há poder no teu nome, há poder no teu sangue, há poder, Pai, no nome e no sangue de Jesus. Pai, nós oramos, não é em nome, Senhor, de santo nenhum, mas é no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. A tua palavra diz que pedi, pedi, dar-se-vos-á, buscai e achareis, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abre. Ó Pai, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova e a convicção de fatos que se não veem. Ó Deus, muito obrigada, Senhor, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua bondade. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor. Muito obrigada, Pai. Ó Deus, muito obrigada pela tua graça, pelo teu poder, pela tua bondade, pela tua boa mão. Vai abençoando, vai guardando e vai livrando, Senhor, nessa noite. Ó Pai, que seja uma noite de paz, uma noite de tranquilidade, uma noite de sonhos e revelações proféticas, pelo poder que há no teu nome, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, ó Deus amado, muito obrigada. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãs e irmãos, eu quero compartilhar aqui em Mateus, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que vai dizer assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Irmãs, nessa noite, nós vemos aqui que antes de Jesus, começar o seu ministério, Jesus ele vai passar pelo deserto. E a Bíblia vai dizer que o Espírito, esse Espírito é um Espírito com E maiúsculo. O que isso significa, irmã missionária Raquel? Isso significa, amada igreja, que quem conduziu Jesus ao deserto foi o próprio Espírito Santo de Deus. Antes de inaugurar o seu ministério, antes de começar o seu ministério, Jesus foi conduzido ao deserto. Isso significa que nós iremos passar pelo deserto. O deserto é um deserto que é a tipologia de uma adversidade, que é uma tipologia de uma assolação, de um desemprego, de uma doença, de uma crise existencial, de algo dessa natureza. Deserto significa lugar de dificuldade. Deserto significa lugar de provação. Deserto significa lugar de estar em um propósito com Deus e ser aprovado pela graça e a misericórdia de Deus. A Bíblia vai dizer que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto com uma finalidade, para ser tentado pelo diabo. E quantos de nós já fomos e quantos de nós temos sido tentados pelo inimigo ou passando por uma situação de tentação, Porque Deus não tenta ninguém, Deus ele nos prova, ele prova a nossa fé, como foi Abraão, Então,
O texto vai dizer que Jesus ele jejuou 40 dias e 40 noites e depois teve fome. Tem gente que não quer jejuar, não. Ainda é contra o jejum. Não, não precisa não. Quem é que disse que não precisa? Se o próprio Jesus ele vai dizer que a casta de demônios que sai com jejum e oração. Jesus que é Jesus, ele jejuou, irmãs. Imagina aí você. E ali o inimigo ele vai se aproximar 40 dias. Já pensou? 40 dias sem comer. Ele não comeu, ele estava fraco, ele estava debilitado. O inimigo, muitas das vezes, ele não vai vir quando você está bem, não. Forte, não. Ele vai vir em um momento de provação.